Pessoal, boa tarde, tudo bem? Como vai? Meu nome é Gustavo Rezende, trabalho no LinkedIn, na divisão de advertising, cuido de toda a vertical de serviços financeiros, tecnologia e governo, e estamos aqui para bater um papo com vocês, eu e a Fernanda. Né? Deixa eu começar então, Fernanda, contando um pouco para vocês sobre a plataforma LinkedIn, né? Então, acho que primeiro alguns pontos, né? Qual que é a vocação, qual que é o momento do LinkedIn no dia das pessoas, né? O porquê que o usuário do LinkedIn entra na plataforma, né? Hoje, o primeiro motivo do porquê as pessoas entram na plataforma é para consumir conteúdo. Então, o buscar emprego, que é da onde a nossa plataforma nasceu, ele é relevante ainda, mas hoje olhar para vagas é só o quarto motivo do porquê as pessoas entram na plataforma. Então, o primeiro motivo é consumir conteúdo, né? Buscar informação. E o segundo motivo é consumir conteúdo de pessoas, de lideranças do mercado, de pessoas que trabalham na sua área, de networking. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque é isso que faz necessária hoje a presença tanto de empresas quanto de pessoas na plataforma. Então, o LinkedIn é um lugar de muita influência, de muito consumo de conteúdo, de muita atenção, né? Diferente de outras plataformas sociais, como Instagram, como TikTok, como o próprio YouTube, que as pessoas passam muito tempo, mas passam muito tempo sem tanta atenção. No LinkedIn hoje as pessoas ficam de 28 a 32 minutos, mas com muita atenção, sempre buscando muita informação. Então, os conteúdos que estão lá, eles precisam ser informativos, né? Então, acho que só para começar aqui entendendo aonde a gente está, né? Porque ainda tem um mito né, no mercado de LinkedIn, as pessoas estão postando no LinkedIn é porque elas estão tentando mudar de trabalho. Ou elas estão entrando no LinkedIn porque elas estão buscando trabalho. E na verdade não. Na verdade hoje é um lugar muito mais de consumo de conteúdo e aí a gente vai destrinchar aqui, bater um papo um pouco mais da importância da presença tanto de empresas quanto de pessoas que trabalham no mercado para isso. A gente lá na agência percebe que cada vez mais tem sido demandado o trabalho de LinkedIn para executivos, porque as pessoas começaram a entender a importância desse canal de comunicação para esse público. Claro que você ter o LinkedIn para empresa, para company page, hoje é mandatório, não basta só ter um website. Mas os profissionais, do board, CEOs, presidentes, enfim, diretores, alta cúpula, eles já perceberam que agora é importante ter uma página bem feita, bem estruturada. O LinkedIn, gente, ele se confunde CPF e CNPJ, a verdade é essa. Ali, o executivo, ele é a cara da empresa. Né? E, obviamente, a página dele tem que ser bem feita. Ela tem que ter uma relevância, ela tem que mostrar uma autoridade, tem que ter uma constância, e não é simples fazer. Por isso que a gente ajuda esses profissionais, direcionando, ajuda esses profissionais que muitas vezes não têm tempo, não sabem fazer, não gostam de fazer, eles têm outras atribuições, por isso que é importante a participação de um especialista para elaborar um material, né? Para poder trazer um conteúdo relevante e se destacar no meio de tantos conteúdos, como o Gustavo falou, que estão hoje no LinkedIn. Né? Eu acho que tem duas coisas que eu vou tentar abordar aqui. Né? Como as pessoas chegam, né? Que é um momento de descoberta, né? De conteúdo no LinkedIn, e depois como você faz com que o seu conteúdo seja relevante lá. Então, acho que primeiro, né? O LinkedIn como canal. Ele é hoje o teu cartão de visita profissional, né? Então, o nosso presidente aqui no Brasil, ele fala, se você não está no LinkedIn, como eu falo assim, se você não tem um perfil, você não consome ali conteúdo no LinkedIn, você é invisível para o mercado. E aí, não só para o mercado de trabalho em termos de emprego, mas hoje, por exemplo, você vai fazer uma reunião,
Eu não conhecia a Fernanda, eu conheci ela agora faz meia hora. Mas antes de eu, quando me colocaram no painel com ela, o primeiro lugar que eu entrei, falei, deixa eu conhecer quem é a Fernanda. E ali, né, eu já vi tudo. Quando eu vou num evento, eu vou ver, acho que esse painel aqui é interessante. Deixa eu ver, você entra no LinkedIn das pessoas. Muitos eventos até colocam o LinkedIn. Então, ele é a tua identidade profissional, né? Então acho que esse é um ponto. E as pessoas estão lá consumindo esse tipo de conteúdo. Então, essa é uma forma de chegar. Você entra diretamente no LinkedIn. Uma outra forma é através das inteligências artificiais, né? Que são a gente chama uma linguagem mais técnica, que são as LLMs, né? As Large Language Models. Basicamente as inteligências artificiais. Isso é uma pesquisa, acho que faz 15 dias mais ou menos, que foi o raio-x do investidor da Ambima, que mostra onde os investidores, pessoa física, buscam por informação para investimento, né? De canais sociais, etc. Tá lá primeiro YouTube, depois net, etc. Mas o que chamou a atenção? Buscas pelas inteligências artificiais, pelas LLMs, estava em cerca de quase 10%, né? Ainda estava lá por último, mas o que chamou muita atenção é que é o primeiro ano que aparece. Então, no primeiro ano já apareceu com 10%. Na última pesquisa não aparecia, né? E aí a gente estava da última pesquisa, foi ano passado e já estava em voga, né? E aí, quando a gente olha, aí tem alguns dados do nosso mercado de marketing, um canal muito relevante que chama Marketer, ele mostrou quais são as principais fontes e os principais sites ranqueados onde ChatGPT e Perplexity buscam informações para as pessoas que estão consultando informação nas inteligências artificiais. Então, o primeiro foi o Reddit e o segundo, o LinkedIn. Então, quando você busca uma informação na inteligência artificial, no ChatGPT, muito provavelmente uma informação de trabalho, profissional, de conteúdo, ela vai vir do LinkedIn. Então, é muito importante você ter um conteúdo lá, seja da sua empresa, ou seja, pessoalmente, né, como pessoa, porque é de lá que a inteligência artificial vai buscar essa informação, né? Então, de novo, se você está invisível ali, primeiro que você não vai ser buscado pelas pessoas do meio do network que estão buscando informação, e quando as pessoas hoje estão cada vez mais buscando informação nas inteligências artificiais, elas também não vão encontrar a sua informação porque a sua informação não está lá, né? Então, eu acho que só abranger um pouco como chegar, né, e como fazer. E aí eu posso contar um pouquinho de formatos também. Vai lá. É, pegando aqui o gancho do Gustavo, como ele disse, se você não está no LinkedIn, você é invisível. E eu vou além, hoje em dia a gente não troca cartão, a gente se adiciona no LinkedIn, como ele falou, a gente, antes de se conhecer pessoalmente, se adicionou, viu, né, o que cada um fazia e veio a se conhecer hoje. Também falando um pouquinho de pesquisa, a BlackRock fez uma pesquisa recente, agora de 26, em que mostrou que 79% dos millennials e da geração Z, antes de fazer o primeiro contato com o advisor, eles pesquisam nas redes a pessoa. Então, eles olham o LinkedIn do profissional. E 23% da geração Z não fecha com um profissional, um consultor financeiro que não tenha redes sociais. Ele não fecha. Hoje, a verdade é que os mais jovens, aí os mais jovens eu estou colocando millennials e geração Z, tá? Eles procuram, obviamente, o consultor humano, que continua sendo a fonte mais confiável, sem dúvidas. Mas eles também querem um modelo, na verdade, eles querem um modelo híbrido, o consultor humano, mas eles querem a tecnologia e a inteligência artificial. É o híbrido que funciona para eles. E aí, falando um pouquinho qual é o conteúdo que interessa estar nas redes para que você chegue, para que você ganhe relevância, né? Que você tenha engajamento e consiga, de alguma maneira, chegar a ser indexado, né, pela LLM numa ferramenta de inteligência artificial. É muito importante você buscar um conteúdo genuíno. Buscar não, produzir, né? Um conteúdo genuíno. Se você for genérico, se você copiar e colar um texto da inteligência artificial,
isso quer dizer que você está sendo mais um na multidão. Não adianta. Ser mais um na Faria Lima não vai fazer diferença. Você precisa se diferenciar. Como é que você vai se diferenciar? Você vai se diferenciar fazendo uma análise, você vai se diferenciar contando cases anônimos, naturalmente, né, de clientes, contando aprendizados, dividindo incertezas. Tudo isso, junto com a inteligência artificial, ela vai te ajudar. Você pode usar a inteligência artificial a seu favor. Você dá o comando para a inteligência artificial, né? Você, com a ajuda da inteligência artificial, por meio do prompt, você fala o que você quer, né, para ela, e ela estrutura o texto. Mas é importante que vocês, antes de dar o comando, vocês estruturem o raciocínio com com as experiências de vocês. Porque isso é que vai diferenciar o que ela vai te entregar do que ela vai entregar para o restante dos usuários. Feito isso, ela vai dar um material que tem a sua cara, que tem o seu DNA e que vai ser diferenciado. Depois tem que revisar, naturalmente, porque a gente sabe que tem gente que não revisa e é um horror. E aí sim, você posta. Outra coisa, gente, constância. Não adianta você postar hoje e postar daqui a 6 meses. Você tem que ter uma regularidade. Quem some, o algoritmo esquece. Então tem que postar 2, 3 vezes por semana. Gente, busquem não só posts, mas tentar, quando der, começar a dedicar tempo para postar uma newsletter. Isso no momento mais avançado, naturalmente, né? Mas sempre, sempre um conteúdo de qualidade. Hoje, o algoritmo consegue distinguir um conteúdo genuíno de um conteúdo que seja só ruído. Esse é o pulo do gato. Não adianta vocês copiarem e colarem o que a ferramenta deu, porque você jogou ali a informação sem antes ter uma análise prévia. De novo, imaginem quantos textos, carta mensal, relatório, os clientes de vocês, os prospectivos, os parceiros recebem diariamente. É um mundo de texto. Por que eu vou abrir o seu e não vou abrir do concorrente? Porque o seu tem um diferencial. Por que eu vou parar para ler o seu post e não vou ler o do outro? Porque o seu tem um diferencial. Então, assim, de uma forma bem resumida, o grande segredo é personalizar. É deixar o seu DNA no seu texto, transformar o seu material de forma que traga uma análise pessoal. Para mim, é isso. Eu acho isso. Dê a sua opinião. Passe o seu olhar. Isso é uma coisa que a gente fala muito para os clientes lá. Tá? Isso muda completamente. Né, obviamente, em relação aos concorrentes, né, o posicionamento de vocês em relação aos concorrentes. Acho que trazendo um pouco aqui para o universo do LinkedIn, né, como produzir conteúdo na nossa plataforma, o LinkedIn por muito tempo foi um lugar de muita autopromoção, né, ainda é um pouco, né, você vê ali as pessoas muito querendo contar as suas vitórias, sua promoção, seu novo emprego, muito porque a plataforma nasceu disso, mas esse tipo de conteúdo está cada vez sendo mais penalizado pelo algoritmo, sendo cada vez menos distribuído, né? A questão do algoritmo, assim, só para vocês entenderem, né? Quando você coloca um conteúdo na plataforma... Peraí, deixa eu dar 2 passos atrás. O objetivo de negócio do LinkedIn, onde o nosso time de produto olha muito, um dos indicadores, tanto quanto faturamento e margem, que são indicadores financeiros, quando a gente olha para produto, o principal é
quantas pessoas tem na plataforma, porque o LinkedIn está batendo 100 milhões de pessoas no Brasil, e quanto tempo ela gasta na plataforma. São esses dois. Então, para você manter a pessoa na plataforma por mais tempo, você tem que entregar um conteúdo que seja relevante e interessante para ela. Então, quando você ou uma empresa posta um conteúdo que as pessoas não se interessam, ou seja, se for um vídeo, por exemplo, ninguém fica no vídeo, ou se é um conteúdo estático e ninguém interage com esse conteúdo, não faz uma resposta, não compartilha, não curte, etc., o algoritmo para de distribuir porque ele está entendendo que esse é um conteúdo ruim, logo não interessa para as pessoas, logo vai fazer com que as pessoas fiquem menos na plataforma, que é tudo que o LinkedIn não quer. Todas as plataformas funcionam assim. Inclusive, quando você faz mídia paga também, né? Se o seu conteúdo é ruim e não engaja, você paga até mais caro por conta disso. Então, esse tipo de conteúdo muito autopromoção, ele está sendo mais penalizado porque hoje é um pouco do interesse das pessoas. Elas não têm mais tanto interesse em ficar vendo isso. Como eu disse, o primeiro motivo das pessoas entrarem no LinkedIn hoje é consumir conteúdo. Então, é importante quando você trouxer um conteúdo, trazer um conteúdo relevante, com informação, que seja útil para as pessoas. Que seja útil para as pessoas que estão ali com você, né? O conteúdo de autopromoção, talvez sua família ali vai curtir, seus amigos, mas tem tanto interesse. Agora, você está num evento desse aqui, você está passando o dia inteiro, você está participando de vários painéis, alguma coisa você vai aprender aqui. Interessante de fazer um post aqui é muito mais você fazer um post dividindo com as pessoas os seus aprendizados que você teve aqui, seja nesse painel, seja algum outro, alguma coisa, um insight que você teve, do que simplesmente você contar que você esteve aqui e encontrou tal pessoa, né? Essa é exatamente a diferença do conteúdo que vai ser bacana e o que não vai ser bacana no sentido de distribuição. Então, acho que esse é o primeiro ponto, qual tipo de conteúdo. Então, ele precisa ser informativo, né? Eu vou chegar nos formatos também, né? Questão de artigo, de vídeo e tudo mais. Quando a gente traz também alguns exemplos, no LinkedIn, normalmente, que a gente vê, né, algumas figuras, até do mercado de vocês que se destacam, vai muito por objetivo, né? Então você tem normalmente as pessoas, os perfis que são mais técnicos, né? A gente chama do guia, o cara técnico, seja de qualquer mercado, é o cara que fala mais sobre produto. Então, por exemplo, um cara de tecnologia, ele vai falar sobre as especificações técnicas do produto dele, aqui trazendo para a realidade de vocês. Vai falar sobre questões técnicas dos produtos financeiros, né? Bem específico, né? Informação, o que está rolando, etc. Então, por exemplo, um cara que se destaca no LinkedIn, em outras redes também, é o Pablo Spaia, né? O Torinho. Ele achou um jeito ali, né? Onde ele basicamente ele dá informação, né? Só que com autenticidade, né? Com o ponto de vista dele, com a narrativa dele, com a forma como ele fala, ele criou o bordão dele, etc. Estou dizendo que vocês precisam fazer isso, mas a questão é que ele traz informação ali e de um jeito dele. Você tem outros perfis com outros objetivos, né? Você tem o Salute do BTG. Ele é um cara que, quando ele entrou ali na plataforma, o BTG sempre foi uma marca muito low profile, né? Em termos de comunicação, de propaganda e etc. Mas ele entrou ali com um objetivo claro. Eles tinham um problema de recrutamento, né? De marca empregadora. As pessoas não queriam trabalhar lá, mas tinham um certo preconceito de trabalhar no banco. Isso ele mesmo já contou em algumas entrevistas, né? E o banco era um banco pequeno. Quando ele foi para o varejo, ele começou a crescer, precisou contratar gente de tecnologia, começou a concorrer com várias outras marcas grandes e tinha-se a percepção que ali não era um lugar legal de se trabalhar. Então ele começou a falar, beleza, eu vou pegar isso aqui. Ele tem toda uma história lá, que acho que a família dele era do cinema, ele gostava de fazer e ele começou a mostrar como é trabalhar no BTG. Sim, trabalha duro, tem toda a questão de performance, etc., mas tem resultado, ganha dinheiro, os caras se divertem trabalhando junto. E ele criou o quadro lá, das pessoas ficam mais de 30 anos, né? Quem está lá há 20 anos está puxando a média para baixo. Ele começou a mostrar isso e ele basicamente resolveu esse problema, né? Hoje ele tem muito mais gente querendo trabalhar no banco do que as vagas estão à disposição. Então ele tinha esse problema. Você vê já um par dele, né? O Benchmark da XP, ele já usa a plataforma de uma forma mais inspiradora, né? Numa forma mais de inspirar o empreendedorismo, muito voltado para a força de vendas deles, né? Acredito que alguns de vocês aqui sejam também, né? Os escritórios de agentes autônomos, que são empreendedores, então conta a história, inspira. Então ele é um perfil mais inspirador, né?
o Salute é um cara mais de cultura da empresa, o Pablo Spar é um cara mais técnico de produto, né? Então, acho que o primeiro é também entender um pouco do teu objetivo na plataforma, né? Você quer adquirir clientes, né? Ou você quer promover a marca do seu escritório para contratar talentos, enfim. E dentro desse objetivo você começar a trazer o seu conteúdo, mas que ele sempre seja informativo, né? Todas as peças de conteúdo que vão melhor na plataforma é o que traz dado. Lembra que as pessoas, quando elas entram no LinkedIn, elas entram para passar pouco tempo, não é 2 horas zapeando, é meia hora, e elas estão no momento do dia dela de informação. Então, qualquer conteúdo que não for muito informativo, não trouxer uma... As pessoas estão lá para sair mais bem informadas depois que elas entraram. Não vai ter muito sucesso lá. Vou dar uma dica aqui para vocês, é o seguinte. Tentem nichar os assuntos de vocês. Quem fala de tudo não fala de nada. Falar de mercado financeiro é um mundo de coisas. Então, tentem buscar assuntos que vocês dominem. Pensem ali em alguns temas que vocês têm a expertise para se tornarem referência e autoridade. Então, elenquem ali, ao invés de falar de mercado financeiro, pensem em planejamento sucessório, planejamento para expatriados, sucessão empresarial para empresas de segunda geração. Quanto mais nichado vocês conseguirem ser, mais alcance vocês vão ter, porque vocês vão conseguir direcionar as pessoas que estão interessadas naqueles assuntos. Hoje, esse é o grande segredo. Falar de tudo é muito complicado. Fica muito genérico. E isso tanto para posts quanto para newsletter, que é uma outra estratégia, né, que é muito usada para conquistar os clientes, usada no LinkedIn, ou as pessoas às vezes usam newsletter por meio de e-mail marketing também. Outra coisa, gente, muito importante. Todas as estratégias de comunicação, elas de alguma maneira, elas podem servir de conteúdo para o LinkedIn. Então, como o Gustavo falou, você veio aqui no evento. Aí você participou, como ele disse, da palestra. Já virou aqui posts, seja um palestrante, pré-evento, o pós-evento dos aprendizados. Essa gravação aqui, depois de transcrita, pode virar um post, pode virar um texto para uma newsletter. Materiais que vão alimentar o seu feed. Participou de um podcast, participou de um videocast, que, aqui entre nós, também com uma transcrição, pode ser usado para materiais de LinkedIn, tanto partes, no caso de um videocast, dos vídeos, para posts ou transcrições para carrossel, ou para post mesmo, ou para uma newsletter. E aí só uma observação também aqui, saindo um pouquinho de LinkedIn, mas falando de podcast, videocast. Gente, eu diria que essa ferramenta, podcast, videocast, talvez seja uma das principais estratégias de fidelização para clientes. Na verdade, até antes, dando um passo atrás, é uma das principais estratégias de prospecção. Pensa que num podcast ou videocast, a pessoa para de 30 a 60 minutos para te escutar. Ela dedica 30 a 60 minutos para te ouvir. E dependendo de quantos episódios ela já ouviu você falando, mesmo que você não tenha um podcast, mas você pode ir a vários podcasts, né, convidado, olha quantas vezes ela te ouviu. Ela cria uma familiaridade parasocial, que a gente chama. Ela já te conhece. Chega uma hora que ela já se sente íntima. E isso faz com que ela se sinta próxima,
confie em você, para ela marcar uma reunião com você, para uma prospecção, é muito mais fácil. E quando ela chega nessa reunião, para fechar um negócio, ela já queimou um monte de etapas, porque ela já te conhece, ela já sabe o que você apresentou. Desculpa, eu só fiz um parênteses aqui, porque eu achei interessante falar de podcast, de videocast, da estratégia. Mas voltando aqui para LinkedIn, o material do podcast ou do videocast pode ser transcrito e pode virar texto para LinkedIn. E, de novo, as LLMs, elas indexam texto, né? E o texto, via LinkedIn, vai para a plataforma de inteligência artificial, que é o que a gente aqui está falando na palestra. Eu acho que alguns dados aqui legal para trazer para vocês também. Nos últimos 3 meses, né, o tráfego vindo de inteligências artificiais em geral, os acessos na plataforma do LinkedIn vindo de inteligência artificial cresceu 40% nos últimos 3 meses. E o LinkedIn está sendo muito bem indexado, né? Na pesquisa da eMarketer que saiu faz mais ou menos um mês, eMarketer é um veículo importante do meio digital. ChatGPT e Perplexity, o LinkedIn foi a segunda principal rede ao qual as inteligências artificiais, essas duas pelo menos, estão trazendo conteúdo. Muito porque é uma plataforma de muita confiança e uma plataforma muito de texto, né? Então, quanto mais você tem um texto bem feito ali, ela consegue trazer esses temas para cá, né? E eu acho que uma outra coisa bem legal também, ela traz mais para perfis de pessoas do que para perfis de empresas, né? Que é o que a gente chama de profiles e company pages. Então, cerca de 60 a 65% para perfis de pessoas e 45, 50% para perfis de empresa, né? Então, obviamente que o perfil de empresa ele é relevante, mas a gente tem vários dados internos que, quando você tem um mesmo conteúdo que é postado pela company page, né, de uma empresa, e esse mesmo conteúdo, ou muito parecido sobre o mesmo tema, por uma pessoa, ele engaja em média 5 vezes mais. Porque tem uma questão de confiança, né? As pessoas falam com pessoas, né? Você sabe que é uma pessoa que está falando ali sobre um tema, e não uma empresa que está falando sobre aquilo. Tem uma questão até de credibilidade e tudo mais. E eu acho que um ponto legal para dividir com vocês também é o quanto o conteúdo em vídeo está crescendo no LinkedIn, né? Então, a questão das inteligências artificiais indexarem é muito importante texto. O texto sempre foi forte mesmo no LinkedIn e vai continuar sendo. A gente tem as ferramentas de artigos, você consegue montar os seus artigos lá dentro mesmo, ter os seus assinantes lá dentro, né? Então, a gente tem pessoas que 500, 600 mil assinantes na própria newsletter. Então, é uma forma de você colocar um conteúdo mais denso, né? Que aí você vai ter um cara mais interessado em você. Mas a gente acredita, e tudo que a gente tem dito, ouvido lá dentro das nossas lideranças, é que em 12 a 18 meses, 50% do nosso feed vai ser em vídeo, né? E aí tem alguns porquês, né? Primeiro, hoje 35%, quase um terço da audiência da plataforma é geração Z, né? Então é a galera que está entrando no mercado de trabalho, é uma galera que já vem prefere consumir conteúdo em vídeo, né? Então aí quando ela entra no LinkedIn, que é a primeira rede social profissional dela, quando ela está entrando no mercado, pô, mas aqui é só texto, então ela acaba não ficando tanto nos conteúdos. Mas os adultos acima de 35 anos, esse é um dado dos Estados Unidos, mas dá para replicar um pouco para cá, eles passam mais de 2 horas por dia consumindo conteúdos de vídeo curto em redes em geral, né? E aí eu não estou contando o streaming. Então, quando você tem a população mais nova chegando na plataforma que já é acostumada a esse conteúdo de vídeo, e você tem o adulto preferindo consumir em vídeo, não faz sentido você continuar sendo só uma plataforma em texto, né? Até o executivo principal hoje da divisão de advertising no LinkedIn é um executivo do antigo Twitter, que fez o shift da plataforma de texto para vídeo. Então, a gente está olhando muito para isso. São os conteúdos que têm atraído mais atenção. Então, contando para vocês que caso vocês pretendem produzir conteúdo na plataforma, vídeo é uma coisa que vocês precisam olhar.
é um pouco mandatório você ter conteúdo em vídeo no LinkedIn, e ele é até um pouco mais fácil de você produzir, né? Porque você coloca o celular aqui, você coloca, você fala com a câmera, você não precisa sentar, montar um texto, mandar para ver se está certo, tudo mais. Claro que você pode gravar voltar, mas vídeo é muito relevante para o LinkedIn. Falando aqui de vídeo, a inteligência artificial pode ajudar no roteiro. Você também, obviamente, como a gente já falou antes, né? Dá o comando, você passa o seu DNA, a sua análise, enfim. E ele faz o roteiro e você segue e consegue ter o vídeo pro LinkedIn, né? E depois transcreve, trabalha outros materiais para que possa entrar por meio de texto para que as LLMs capturem, né, e usem, indexem em ferramentas de inteligência artificial. Acho que, de uma forma geral, como eu já disse anteriormente, ou todas as formas de comunicação que vocês puderem usar para utilizar no LinkedIn, elas são importantes. Eu falei do videocast, do podcast, de newsletter. Acho que também vale falar aqui de um pouquinho de PR. Então, teve uma oportunidade de conceder uma entrevista, né, para um veículo setorial, teve uma oportunidade de escrever um artigo de opinião para um veículo também setorial, ou uma coluna, né, mensal para um veículo. É importante, foi publicado, depois coloca nas suas redes, isso dá muita autoridade. Afinal de contas, você saiu num veículo que tem, né, uma reputação, isso mostra uma credibilidade. Matéria, então, você está sendo citado por um terceiro. É super importante. Artigos também, aí, independentemente de veículo, tá? Artigos no LinkedIn, eles são muito, muito relevantes. E aí eu acho que artigo já é um documento que vale vocês trabalharem pelo menos uma vez por mês, se não quinzenalmente, porque é um material mais denso, mais detalhado, no LinkedIn. E aí, isso para LinkedIn, né? E para veículos de comunicação, aí, sempre que surgir uma oportunidade, ou um convite, ou vocês estiverem inspirados, estiverem em contato com algum jornalista para sugerir, vale, porque isso aumenta a autoridade de vocês, a reputação, e no final, depois de publicado, é um conteúdo, é um material que vocês podem usar nas redes de vocês para um post, né? Assim como uma eventual entrevista, seja em mídia impressa, seja em mídia eletrônica. E tudo isso, gente, gera autoridade e faz com que você se torne, em determinado momento, um thought leadership, né? Acho que é isso. É isso. Acho que só para fechar, para você se tornar um thought leader, né, ou uma liderança em determinado tema, é menos autopromoção, mais informação, né? E acho que entender um pouco de qual que é o seu objetivo, né? É buscar cliente, né? Prospectar cliente, é cuidar da imagem da sua empresa para você atrair mais talentos. Isso vai determinar também qual tipo de conteúdo e qual posicionamento você vai ter. Mas independente disso, é você trabalhar para informar as pessoas, porque é isso que elas estão buscando dentro da plataforma, né? E com bastante autenticidade, né? Acho que quanto mais, então, não tem problema nenhum você trabalhar com ghostwriter ou você usar a inteligência artificial para produzir os textos, roteiros, etc. Mas você tem que colocar a tua pitada ali, né? Deixar só pegar, fazer um copy-paste, etc. Fica muito claro que não tem tanta autenticidade. Tá bom? Acho que é isso. Obrigado, Fernando.